neste vídeo iremos reaproveitar um tecido resistente, impermeável, que leva mais de 30 anos para se decompor e que infelizmente temos aos montes no meio ambiente. Eu estou falando do nylon, do tecido de guarda-chuvas e sombrinhas. Geralmente o nylon é o tecido usado, mas também encontramos guarda-chuvas e sombrinhas de poliéster, poliamida, entre outros. É importante frisar aqui que esses tecidos são sintéticos, ou seja, não foram extraídos de fibras naturais. Obviamente, a decomposição desses tecidos não é nada orgânica. Como forma de encontrarmos uma solução para estender a vida útil dos nossos companheiros de chuvas e temporais, eu vou te ensinar a fazer uma eco bag utilizando o tecido de um guarda-chuva ou sombrinha que esteja estragado. O alumínio da estrutura pode ser doado a cooperativas de reciclagem da tua cidade. Bom, para fazer essa eco bag, tu vai precisar do tecido de 1 ou 2 guarda-chuvas ou sombrinhas, fita métrica, giz, tesoura, alfinetes, uma máquina de costura ou linha e agulha se tu for costurar à mão. Bom, para darmos início à confecção da nossa eco bag, primeiro a gente precisa retirar o tecido da estrutura de metal do nosso guarda-chuva ou da nossa sombrinha estragados. Bom, a primeira parte que a gente retira são essas pecinhas que ficam presas nos varões da estrutura. Depois a gente vai pegar nossa tesoura e vai cortar com cuidado as linhas que prendem o tecido à estrutura. Feito isso, a gente retira o tecido aqui da ponta do nosso guarda-chuva. Alguns guarda-chuvas possuem uma rosquinha, fica fácil de tirar. Outros, tu vai precisar do auxílio de um alicate, certo? Aqui eu tenho um tecido já retirado para a gente dar início. Alguns guarda-chuvas são grandes, a gente consegue fazer a nossa eco bag utilizando apenas um tecido. Outros são menores, tu vai precisar então de 2 sombrinhas ou guarda-chuvas. Então, com o nosso tecido já fora da estrutura de metal, a gente vai fazer o molde da nossa eco bag. Eu sugiro que tu faça o molde, mas tu também pode usar as medidas que eu vou te passar aqui para fazer o desenho direto no tecido, sem problema algum. Aqui eu fiz um molde para mostrar. Esse aqui é o molde do corpo da nossa eco bag. Aqui eu tenho 40 centímetros por 40, então é um quadradinho, certo? Aqui é um outro molde que vai dar os cantos da base da nossa eco bag. Esse quadradinho tem 5 por 5 centímetros, certo? E aqui as nossas alças. A alça, ela tem 65 centímetros por 10 centímetros, ok? Vou reservar aqui. A primeira parte que a gente vai fazer é o corpo da nossa eco bag. A gente vai riscar esse molde 2 vezes no nosso tecido, por isso que eu disse que se o teu guarda-chuva for muito pequeno, tu vai precisar de um outro tecido, tá bom? Aqui a gente vai riscar então 2 vezes e vai recortar. Aqui eu já tenho para mostrar para vocês. Deixa eu reservar isso aqui. E aqui, 2 quadrados, de 40 por 40, certo? O próximo passo é eu juntar esses quadrados para que a gente possa costurar. A gente vai colocar então um quadrado com o lado direito para cima e o outro quadrado de encontro direito com direito. Aí aqui encontrei bem os meus quadradinhos, ó. Eu vou fazer o risco da minha base. Eu vou riscar a minha base em 2 dos 4 cantos da minha eco bag, do corpo da minha eco bag. Deixa eu mostrar para vocês aqui a base riscada. Percebam que eu risquei em apenas um dos quadrados. Agora, eu vou colocar alfinetes aqui nas pontinhas, só para me auxiliar na hora do corte. Eu vou recortar esses quadradinhos que eu risquei, porém eu vou recortar os 2 tecidos.
Deixa eu fazer aqui que eu vou mostrar para vocês as partes da eco bag separadinhas. Aqui então, ó, recortei os dois. Deixa eu tirar o alfinete para mostrar melhor aqui para vocês. Os dois, as duas partes do corpo da minha eco bag com a sua base cortada. Então agora nós vamos costurar o corpo da nossa eco bag. Nós vamos costurar as duas laterais e a base. A gente não vai costurar nos cantos que a gente acabou de cortar, certo? Quase pronto o corpo da nossa eco bag. A gente agora vai fazer os cantos. A gente vai pegar a eco bag e vai abrir para que a costura da base se encontre com a costura da lateral. A gente encontra bem elas ali. Vamos usar o alfinete, colocamos um alfinete aqui no meio para o tecido não escorregar, ó, de um lado, e a mesma coisa do outro. E novamente costuramos. Agora a gente vai desvirar o corpo da eco bag. E para fazer o acabamento nessa abertura, a gente vai dobrar para dentro uma barrinha de aproximadamente 2 centímetros e vamos alfinetar ao redor, para aí sim costurar na máquina. Então agora eu vou fazer as alças da minha eco bag. Aqui então tem um molde, eu vou riscar 2 vezes no que sobrou do tecido do meu guarda-chuva. Aqui eu já tenho riscado as 2 alças. O próximo passo é a gente dobrar a nossa alça direito com direito, alfinetar as nossas alças. Eu vou alfinetar uma aqui e a mesma coisa na outra alça. Dobro direito com direito e alfineto. Com as 2 alças alfinetadinhas, eu vou costurar elas. Com as nossas alças costuradas, nós vamos desvirar elas. Agora, após desvirar as alças, iremos passar uma costura por fora de cada alça para que fique bem marcado. A gente pode utilizar novamente o auxílio do alfinete para ir marcando aqui bem próximo de onde foi feita a costura. Faço isso em uma alça e depois eu faço na outra também. Agora na outra. Agora eu vou costurar e aí eu posso utilizar um ponto de bordado se a tua máquina tiver, ou um ponto um pouco mais espaçado. Agora nós iremos pregar as alças no corpo da nossa eco bag e para isso nós vamos fazer marcações. A primeira marcação é encontrar o meio da nossa eco bag, lembrando que o molde ele era de 40 centímetros, com as costuras ele ficou um pouquinho menor. Aqui o meu meio ficou nos 19 centímetros, eu vou marcar de um lado e a mesma coisa eu vou fazer do outro, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, marquei de um lado, bem em cima, e marquei do outro. Agora eu vou fazer mais 4 marcações para as nossas alças, para prender as pontinhas da alça. Eu vou pegar aqui a medida do meio, eu vou marcar 7 centímetros para um lado
e 7 centímetros para o outro. Mesma coisa do outro lado. Certo? Agora, nas pontas da minha alça, eu vou marcar 2 centímetros que irão ficar para dentro. Eu vou marcar nas 4 pontas, né? Nas 2 alças. E aí, a gente tem essa costura que a gente fez por fora. Essa costura, ela pode ficar para dentro, como ela pode ficar para fora, tanto faz. Aqui eu vou usar ela para dentro. Essas marcações que eu fiz, então, elas vão ficar para dentro. E aí eu vou colocar um alfinete. Aí eu vou colocar alfinetes, né, aqui pra me auxiliar no momento da costura na máquina. Um alfinete em cada pontinha. Para que as alças fiquem no mesmo sentido, né? Que não fique torto ou fique uma alça um pouquinho para lá e outra um pouquinho para cá. Aí não dá muito certo, né? Aqui eu confiro se tá tudo certo com o tamanho. Já tá tomando forma. E aí eu vou fazer uma costura reta em cada uma das pontinhas das nossas alças. Vamos lá? Aqui eu vou cortar os excessos de linha para ficar um acabamento legal. E tá pronta a nossa eco bag. Se tu gostou desse vídeo, compartilha com os amigos. Qualquer dúvida, deixa o teu comentário. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Século XIX, por Levi Strauss. Ele teve a brilhante ideia de transformar tecidos que serviam para cobrir carros